E aí galera, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo extra aqui porque nas últimas horas vi muitos comentários aí de pessoas perguntando sobre a possibilidade do Cruzeiro perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro por causa de dívidas contraídas e não pagas, né? O bom e velho calote. Vamos tentar esclarecer essa situação e por que esses boatos voltaram a criar força, lembrando que esse assunto já foi repercutido há alguns meses atrás. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre o tema. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol no planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está na descrição desse vídeo. Mas esses boatos da possível perda de 6 pontos no campeonato ganharam força novamente a partir de uma notícia no blog do Rodrigo Matos, do UOL, e que tem sido muito repercutida principalmente por torcedores do Fluminense. Vi sites como Netflu e vários outros ligados ao clube carioca, com os torcedores repercutindo isso e muito animados com a possibilidade de se salvar de mais um rebaixamento no tapetão. A questão é que essas matérias, a maioria delas inclusive muito mal escrita, não explica bem a situação. Vamos tentar aqui recapitular o que acontece. O Cruzeiro, principalmente nos últimos anos da gestão Gilvan de Pinho Tavares, fez muitas contratações equivocadas, inclusive, e várias dessas contratações não foram pagas. Sim, o Cruzeiro deu muitos calotes naquele período. O que acontece nesses casos? O clube cobra, o Cruzeiro não pagou, os clubes acionam então a FIFA, né, para cobrar essa dívida judicialmente, ou o clube vai, de certa forma, ser punido. E aí as punições dependem muito de caso a caso, pode ser perda de ponto, pode ser proibição de contratar, cada caso tem ali as suas especificidades. Eu vi até uma matéria surreal dizendo que a FIFA tinha mandado tirar 6 pontos do Cruzeiro e a CBF não estava permitindo, estava segurando. Isso não existe. Se a FIFA determina a perda de pontos, o clube perde os pontos e a única instância que um clube pode recorrer nesse caso é a Corte Arbitral do Esporte, que não é aqui no Brasil, que é um caso que demora inclusive a ser resolvido, e é basicamente isso que está acontecendo. O Cruzeiro tem algumas dívidas em aberto que não pagou e que essa questão já foi julgada na FIFA, o Cruzeiro já perdeu na FIFA e assim recorreu a esse tribunal especial que fica na Suíça, se eu não me engano. Então o Cruzeiro tem a possibilidade de ser punido? Sim, tem essa possibilidade, mas não há nenhum caso que vai ser julgado no tribunal esse ano, pelo menos eu não vi nenhuma notícia disso. É tudo casos que vão ser julgados no ano que vem, 2020 ou 2021. Então não há possibilidade real desse momento do Cruzeiro perder 6 pontos. Mas aí só um parêntese, né? O advogado do Cruzeiro que defende o clube nessas causas, o Breno Tanuri, já explicou a situação em diversos casos porque o Cruzeiro justamente tem muitas dívidas desse tipo, mas a estratégia de defesa que ele e o clube adotaram eu achei simplesmente patética, dizendo que o Cruzeiro não pagou as dívidas porque o país entrou em crise e assim a coisa se tornou incontrolável, não foi possível quitar. Gente, quando o Gilvan mandou fazer essas contratações, tem culpa também da gestão atual, mas principalmente foi na era Gilvan, quando fizeram essas contratações, eu tenho a nítida impressão que esses caras não tinham a menor intenção em pagar e contraíram esses débitos justamente para deixar para a próxima gestão. Tipo assim, o próximo que se vire, eu só estou preocupado com o meu mandato. Quando o Wagner entrou no Cruzeiro, em vez dele atacar esse problema, o que ele fez? Empurrou com a barriga e tentou deixar isso para o próximo mandato. E é isso que o Cruzeiro vem fazendo. Em vez de tentar juntar o dinheiro para quitar os débitos, fica empurrando com a barriga, jogando o negócio para frente e cada vez a bola de neve se torna maior. E mais uma vez é importante ressaltar, se essas pessoas que administraram o clube soubessem que se dessem calotes, elas teriam que pagar com o patrimônio delas, elas fossem presas, fossem de fato culpadas, né? As pessoas, não o clube, elas não seriam tão irresponsáveis, mas infelizmente nesses casos é só o clube que se ferra, porque a pessoa faz a merda, deixa a dívida, sai fora e não tá nem aí. Esse negócio da possibilidade de perder pontos é uma história que ganhou bastante força no mês de julho desse ano, quando saiu uma definição a respeito da contratação do William Bigode, um jogador que o Cruzeiro comprou em 2014, né? Não pagou o Metalist da Ucrânia e depois rolou um certo imbróglio porque esse clube, o Metalist, ele faliu, ele deixou de existir. Então um outro clube que assumiu de certa forma, e aí o Cruzeiro alegou que não sabia muito bem para quem que deveria pagar o dinheiro, e esse negócio deu um rolo danado e tá até hoje em aberto. Por essa ação do William, né, o valor que o Cruzeiro deveria pagar era algo em torno de 1,5 milhão de euros, que daria hoje um pouco mais de 6 milhões de reais. E lá em julho, esse Breno Tanuri, advogado do Cruzeiro, foi em vários programas esportivos explicando a situação, que o Cruzeiro foi sim condenado pela FIFA e deveria perder 6 pontos.
Aí, como o Cruzeiro recorreu, né, ao tribunal, ao CAS, a Corte Arbitral do Esporte, um novo julgamento para tratar o caso seria marcado em aproximadamente 10 meses, ou seja, se isso aconteceu em julho, deve ser ali por volta de abril, maio do ano que vem. Então a probabilidade maior é, mesmo se o Cruzeiro for para esse julgamento do ano que vem e perder e não pagar e tudo der errado, é muito mais provável que o Cruzeiro inicie o próximo Campeonato Brasileiro com os pontos sendo deduzidos, tipo, no início do campeonato você pode começar com -6 na tabela. Isso é muito mais provável do que ter uma punição retroativa no ano anterior, saca? Tipo assim, por uma coisa que ficou em aberta de 2014, eu estou julgando isso em 2020, eu vou tirar ponto em 2019? Não. Você julga e tira os pontos no campeonato vigente. Então, se o Cruzeiro perder, isso só deve acontecer no ano que vem. Até esse novo julgamento, não haverá nenhuma perda de pontos, ok? Isso está devidamente esclarecido. Agora tem uma outra coisa que é importante entender. Se porventura o Cruzeiro perde todas as instâncias, e aí viram e falam assim, você tem que pagar tanto. Se o Cruzeiro paga, não há punição, não há perda de ponto, não há nenhum tipo de problema. Você paga, você resolve o problema. Só existe a punição, a dedução de pontos, se encerradas todas as instâncias, o clube não pagar a dívida, entendeu? Então assim, deu tudo, rolou, aí vamos lá, meio do ano que vem, saiu a definição, o Cruzeiro tem que pagar 7 milhões de reais. E aí, vai pagar ou vai perder os pontos? Pagou o dinheiro? Acabou, não perde ponto nenhum. Não existe punição se quitar o débito. Todo mundo entendeu isso? E eu tô falando isso porque, se porventura o Cruzeiro perde em todas as instâncias, chega numa situação emergencial, ou paga ou perde 6 pontos, o Cruzeiro vai fazer o quê? Vai pegar outro empréstimo bancário, vai arrumar um jeito lá com o cara do supermercado BH ou com qualquer outro maluco. O que vai fazer é tentar arrumar uma outra dívida para conseguir resolver esse problema. Então eu diria que a chance do Cruzeiro ser rebaixado por isso, ou perder esses 6 pontos, ela é muito pequena. Não vale a pena entrar em loucura, fiquem calmos com relação a isso. Eu sei que todo mundo tem um certo medo quando o Fluminense está envolvido em alguma causa desse tipo, mas gente, calma, tá? Pelo que o advogado do Cruzeiro passou, e até que se prove o contrário, ele é uma pessoa que entende das leis e é competente, o negócio é muito ruim, o Cruzeiro está cheio de dívida, mas se pagar, se conseguir arrumar o dinheiro de alguma forma e pagar, a gente não vai tomar punição. Agora tem um outro detalhe para a gente abordar. Esse caso do William Bigode, ele é apenas um deles. O Cruzeiro tem vários outros casos ainda na FIFA. Tem lá o Riascos, quando foi contratado junto a um clube do México. Rafael Sobis, que veio do Tigres, o Cruzeiro não pagou. Tem um pedacinho do Arrascaeta, que o Cruzeiro não pagou ao defensor do Uruguai até hoje, que é uma questão que está em aberto aí. O Cruzeiro ainda tem um dinheiro para receber da venda do Arrascaeta, mas tem um pedaço ainda para pagar, né, a respeito da negociação do Arrascaeta. Inclusive o que a gente tem a receber é maior do que a gente tem que pagar. Eu acho que o Cruzeiro deveria usar todo o dinheiro possível para resolver isso. E tem até uma ação envolvendo o volante Denilson, que teve uma passagem curtíssima pelo Cruzeiro em 2016. Ele foi contratado junto ao Wada do Emirados Árabes, foi horrível aqui no Cruzeiro e o clube também não pagou por ele. Tem lá uma ação, tá devendo uma grana. E por tudo isso, vocês entendem a importância do Cruzeiro reduzir significativamente os seus custos e começar a usar a categoria de base? Vocês entendem como o Cruzeiro precisa urgentemente sair da loucura de contratações, de gastos acima da média e entrar numa realidade financeira em que ele se torne não apenas sustentável, mas que ele consiga dar lucro para pagar essas dívidas? A gente está numa necessidade de dinheiro urgente, não para conseguir reinvestir no time, para renovar o elenco, não. A gente precisa de dinheiro para tapar os buracos causados pelos últimos 5 anos de gestão desastrosa aí, que foi uma parte do Gilvan e uma parte do Wagner Pires também, que foi um completo, assim, ferraram com o nosso clube. E só para reforçar mais uma vez, não saiu nenhuma notícia de que o Cruzeiro tenha algum caso que vai ser julgado pelo tribunal nesse resto de ano. É tudo questão para 2020, para 2021. Sendo assim, a gente não vai perder pontos nesse Campeonato Brasileiro e se porventura tiver um julgamento, pagou a dívida, não perde ponto. Agora convenhamos, né, por via das dúvidas, vamos tentar somar o máximo possível de pontos e de preferência fazer uma gordurinha, só para não ter nenhum problema mesmo, porque se tem duas coisas na vida que a gente não pode duvidar, uma é a lei do ex e a outra são os advogados do Fluminense, né? Então assim, todo cuidado é pouco. Vamos torcer para o time fazer o máximo de pontos possível dentro de campo, evitar qualquer perigo de rebaixamento, porque a gente vai ter muitas questões complicadas a tratar fora de campo. Sim, a parte financeira do Cruzeiro está em frangalhos e não há nada que a gente possa fazer sobre isso.
E a propósito, se eu puder dar uma dica, né, eu sei que ninguém vai seguir, mas se porventura você tiver aí numa discussão de internet, de bar, seja de onde for, e o pessoal falar que o Cruzeiro é caloteiro, não perde tempo respondendo, porque infelizmente o nosso clube foi caloteiro durante muitos anos. Em vez da gente se preocupar em bater boca com o rival, a gente ganha muito mais se preocupando nos diretores do Cruzeiro, para que isso nunca mais volte a acontecer, porque essas pessoas sujaram o nome do Cruzeiro. Senhor Gilvan de Pinho Tavares, senhor Wagner Pires de Sá, quem trabalhou com eles, e desde lá atrás também o senhor Zezé Perrella, que começou com essa prática ali em 2010, 2011, do Cruzeiro atrasar salário, saiu com dívida de mais de 100 milhões. Então, gente, esse pessoal que dirigiu o Cruzeiro nos últimos anos, todo mundo tem culpa no cartório, e eu sei que nós, torcedores comuns, não temos força nenhuma dentro do Cruzeiro na parte política, mas ainda assim eu entendo que o nosso papel é ser oposição forte a essas pessoas que estão administrando o clube, porque todo mundo sabe que todos eles pertencem a um mesmo grupo, e o Cruzeiro não pode continuar sendo gerido pensando como se o mundo fosse acabar em 3 anos, né? Cada presidente que entra, ele só pensa até o final do mandato dele e foda-se o clube a partir daí. O Cruzeiro tem que ser um clube a pensar em médio e longo prazo, pensar na saúde financeira, e por tudo isso que eu sou tão chato com essas questões de usar mais a base, de dar confiança, da torcida parar de babar ovo de medalhão e começar a dar mais força para os moleques, o Cruzeiro tem que mudar dos pés à cabeça. A instituição foi atacada, né, por muitos anos por pessoas que realmente sugaram muito o nosso clube, mas a gente pode se reestruturar desde que comece a fazer isso agora, beleza? Acho que eu consegui responder de uma forma satisfatória a questão, mas enfim, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tenta sanar da melhor forma possível, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!